Olá amigos, tudo bem? Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglecast. E eu estou aqui sempre na companhia do Christian. Tudo bom, Christian? Tudo bem, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com uma personalidade lá da escola, nós vamos ter um bate-papo aqui com ela. Vou passar a bola para ti para fazer as perguntas iniciais aí para nossa querida prof. Kati. Fazendo a devida introdução, Prof. Kati está aqui conosco, ela que é muito querida nesse colégio, então já vale o teu like, já vai deixando o teu like. Se tu não está inscrito no canal, já se inscreve para não perder as entrevistas. E começando muito bem, hoje nós vamos navegar aí, por vários assuntos, vai estar muito especial esse podcast. Tudo bom, Kati? Uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Muito obrigada, muito prazer mais uma vez em retornar aqui com vocês. Obrigada, Christian, obrigado ao colégio pela oportunidade de poder contar um pouco do meu trabalho dentro do colégio, dentro da escola, dos meus alunos, do convívio. É sempre uma honra compartilhar conhecimento. Com certeza, é sempre muito bom compartilhar conhecimento e tu é uma pessoa assim que tem um vasto conhecimento para compartilhar em diversas áreas. E para começar a nossa conversa aqui, queria saber um pouquinho como é que veio essa aptidão para ensinar. Então, eu não sei se vocês vão acreditar ou crer no que eu penso, mas eu venho do princípio que a gente começa a ser profissional ou gostar de uma área desde a infância. Eu lembro de que eu gostava de brincar das coisas das quais eu gosto de fazer. Então, vamos lá. Eu sou professora há 31 anos. E o que acontece? Eu me lembro que eu voltava do colégio, tinha uma professora de inglês maravilhosa, linda, e ela dava aula e eu olhava, nossa, que mulher bonita, eu acho que um dia eu quero ser professora e de inglês. Então eu voltava para casa e brincava de dar aula, né? E também gostava de brincar de mercado. Então o cálculo estava inserido já na minha infância, sempre. E também gostava muito de pensar assim, eu vou ser secretária de alguém. São brincadeiras de infância. E se eu olhar para a minha fase adulta hoje, eu consigo perceber que eu sou professora, da qual eu já fazia. Eu sou extremamente organizada, que isso me lembra muito o comportamento de ser secretária de alguma coisa. E, automaticamente, também amo fazer cálculos, porque eu sou física. Então, todas essas brincadeiras de infância, eu acho que nortearam a minha vocação. Porque eu acho que todo ser profissional, bom profissional e feliz profissional, executa sua real vocação. Realmente, é um ponto muito interessante. Inclusive, eu tinha comentado contigo em off aqui que as minhas brincadeiras de infância era fazer programas de rádio no gravador do meu avô. E eu acabei indo para análise de sistemas, né? Muita influência da família por diversos momentos que a família se preocupa muito, né? Isso não dá dinheiro, isso não tem futuro, né? Então sempre tem alguma profissão para te encaminhar. E no fim passou toda uma vida e eu fui acabar, é meio como se eu fosse atraído, né, para minha vocação. Hoje, graças a Deus, tenho o privilégio de poder estar desenvolvendo aquilo que eu amo. E quando a gente faz aquilo que a gente ama, é diferente, né? Nem dá para se considerar trabalho. É como se fosse algo assim, um prazer para ti fazer isso. E a gente percebe muito isso na maneira com que tu dá as tuas aulas. Tu sabe que isso é muito real quando você faz o que você ama, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, eu tenho uma vida bem ativa, né? A gente já conversou sobre isso em outra ocasião, inclusive. Mas dar aula, ela tem do meu dia parcialmente, assim, todas as minhas horas. Eu acordo super cedo, eu acordo 5 da manhã, todos os dias, e faço o meu esporte. Minha atividade esportiva, a minha parte de devocional, todos os dias, e encerro meu dia às 10 da noite. Nesse meio tempo, eu estou lecionando. Então, eu estou com os meus melhores amigos. Eu estou com a minha família. Porque o meu trabalho se torna a minha família. Eu estou menos tempo na minha casa, menos tempo com os meus filhos. Eu não vi os meus 3 filhos crescerem, mas vi meus alunos crescerem. Eu entreguei para pais os filhos deles como meus filhos. Então, é desta forma que eu leciono. Toda vez que eu entrego um terceirão, eu fico com o coração apertado, porque sei que no ano seguinte eu não vou ver os meus filhos. E eu tenho essa coisa muito de mãe dentro
da sala de aula, dentro do colégio. Eu tenho um pulso bem firme, eu sou uma professora bem firme, horário é horário, isso pode, isso não pode, que eu acho que essa busca de limite do aluno também é necessária e ele busca dentro do colégio, porque às vezes ele também está com a família trabalhando muito, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, e ele fica ali tendo a escola como referência para ele, além da família, que faz sempre o possível, né? Então, eu acho que a gente tem como professor, tem como funcionário, porque a escola não é feita do professor, né? Ela é feita de todo um contexto. E todos eles são inspiração para o aluno, são regramentos, são alinhamentos. E eu acredito que o meu fazer como professora se torna mais feliz porque é a minha casa. Então eu preciso estar num lugar que eu me sinta acolhida. Eu preciso estar num lugar que me faça sentir que estou na minha casa. Eu preciso estar num lugar que eu acorde de manhã e sinta vontade de ir para lá todo dia. Então, hoje, o meu trabalho, ele me complementa dessa forma. É desta forma que eu me sinto dentro do local onde eu estou trabalhando. É muito importante se sentir dessa forma, porque isso está diretamente ligado com a forma com que tu conduz o teu trabalho, com a forma que tu transmite o conteúdo para o teu aluno. Eu sempre acho que nunca existe matéria ruim, existe professor ruim. Porque, por exemplo, eu já tive experiências na minha vida acadêmica de matérias que eu detestava, e daqui a pouco, numa troca de colégio, em alguma outra virada de chave, eu tive um outro professor e esse professor me fez apaixonar pela matéria. Então, às vezes não é a matéria, porque muitas pessoas falam assim, física, química, né, que são matérias que para a grande maioria o pessoal torce o nariz, né, mas vai muito do professor. Quando o professor tem aquela paixão, ele consegue transmitir aquilo de tal forma que a matéria passa a ser mais atrativa para ti, passa a ser mais fácil, porque tem aquela conexão, tem uma dinâmica diferente. Acho que todos nós temos grandes professores que marcaram as nossas vidas e que fizeram a gente se apaixonar por uma matéria, e às vezes até essa matéria vira a ser algo muito importante na nossa formação acadêmica, na nossa profissão, né? Eu acho que todo mundo foi marcado por algum professor, e eu acho muito interessante porque são padrões que se repetem, e eu já vi na Rede Ângulo assim, vários professores que têm essa paixão que acaba trazendo, né, esse senso familiar, esse sentimento diferente, né? Então isso torna o ensino muito mais eficaz à medida que o aluno tem esse relacionamento direto e o professor é apaixonado por aquilo que está fazendo e transmite essa paixão para o aluno. Eu acho que isso faz total diferença. Eu tenho certeza que todo mundo tem os professores que marcaram suas vidas, né, Christian? Sim. Todos nós temos. Eu estava aqui me lembrando, né, dos meus professores também de física, né? Eu gosto bastante de física também, gosto de cálculo. Eu sou dessa área também das exatas, fiz ciência da computação, né, matemática aplicada à informática, e sempre gostei muito de física, né? E como que eu ia te perguntar até como que tu descobriu é física mesmo, porque tu falou de inglês, né? Então, vamos lá. Quando eu fui escolher a minha faculdade, eu pensei em matemática, porque eu gostava do cálculo, né? Mensurar, calcular, ter exatidão em alguma coisa sempre fez parte de mim. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa, mas tem que ter resultado. Isso está no meu perfil de pessoa. Então, o cálculo é algo preciso. Não tem 2,5 para... Não tem, por exemplo, 2 mais 2 vai te dar 4. Né? Então, esse tipo de coisa que me fez procurar o cálculo. Aí eu fui primeiro pensar na matemática. Só que, ao mesmo tempo, a matemática ela é uma ferramenta, certo? E eu gostava muito da ciência em si, da pesquisa, do ato de pesquisar, do ato que não é comum e que eu preciso entender como isso acontece. E os fenômenos da natureza era uma coisa que me encantava. Então, por exemplo, o raio. Sim. Como o raio funciona. Como que... Outra coisa que me encantava, assim, eu olhava para a televisão e na minha infância eu me perguntava assim, como aquele cara entrou lá dentro? Como ele ficou tão pequenininho para entrar lá? Então, o princípio de todas as coisas que aconteciam, como funcionavam, me deixava sempre instigada. E aí eu fui entender através, olha só, a gente tem isso até hoje. A universidade apresentando pra gente as profissões e as possíveis profissões que a gente pode fazer. Então, quando a universidade veio até a minha pessoa
e apresentou: esse curso trabalha isso, esse curso trabalha isso. Eu entendi que a física era um curso que eu queria. Só que era desafiador, né, Cristian? Eu entrei na faculdade com 100 colegas. 100. Poxa. Formamos 6. Ah. 5 homens, uma mulher. Então, Parabéns. então tu imagina. Mas até hoje, né? Se a Sim. gente parar pra pensar, a minha filha, por exemplo, que os filhos nunca fogem muito do que os pais são também. Ela fez engenharia. Ela se formou numa turma onde a maioria eram meninos e pouquíssimas meninas se formaram. Então, isso o cálculo está muito longe da mulher em si, como raciocínio de trabalho, ou então emprego, ou então trabalho, né? Ainda há uma certa, como eu usaria a palavra, um certo preconceito para a mulher dentro da área do cálculo. Mas eu me senti desafiada e fui fazer física, porque a universidade me apresentou a ciência e o cálculo juntos. Aqui no Brasil, a física, ela parece que é um obstáculo na educação, né, de muitas pessoas, né? Elas não entendem às vezes e aquilo acaba gerando confusão, e a confusão ela faz parte do processo de aprendizado, né? E aí às vezes essa confusão acaba barrando a pessoa, né? Eu até fiz uma colinha aqui que eu ia te fazer algumas perguntas, ó. Ai, meu Deus, que Muita gente acha física difícil ou de outro mundo. Qual o maior mito sobre física que você gostaria de quebrar? Em relação a conceito ou cálculo? Em relação à física. Física né? depende do referencial. Tem que fazer a pergunta bem precisa. Eu acho... Mas vamos lá. Eu acho que alinha um pouco naquela pegada que muitas pessoas acham quando falam em física, que física é basicamente cálculo e fórmula. E física é tudo isso que tu acabou de mencionar. Sim, por exemplo, estudar um fenômeno como um raio. Pô, isso é muito atrativo, mas as pessoas nunca lidam com a física dessa maneira. Elas sempre querem passar aquela física engessada, né? Vamos lá. Do que é que vocês querem falar? Você erguer esta caneca e tomar este chá é física. Porque vocês estão falando de vários torques. E o seu braço, o seu punho, a sua mão é torque. Momento de força é física. Você quer falar do microfone e da onda sonora que a gente está tendo aqui? É física. Você quer falar da tela da televisão? Qual é o tabu que eu preciso quebrar quando eu entro na sala de aula? Fazer com que o meu aluno entenda que a física é tudo que ele faz. Tudo o que ele faz, todo o ato de se movimentar é física. É uma engrenagem. É estudada, é explicada. Eu não estou dizendo que a gente foi criado fisicamente. Sim. Mas estou dizendo que a física pode explicar o que você está vivenciando. Sim, é uma ciência que tenta explicar o nosso meio onde vivemos, né? Tudo. Eu estava me lembrando, né? Quando eu comecei a gostar de física foi quando eu comecei a entender sobre distância, tempo, velocidade. Aí eu comecei a olhar aquilo e aí a gente, né, criança, né? Acho que era, na época era série, né? Acho que 7ª série, 8ª série, eu não me lembro agora qual delas. E aí eu me lembro bem, quando eu ia viajar, daí com os meus pais, eu ficava olhando as placas, olhava no relógio, começava a fazer os cálculos mental ali, a velocidade média do carro e tudo mais. Começava a brincar, né, com a física, né? Eu gostava de fazer isso não tinha celular naquela época, né? É só o rostinho de 20, né? Aí a gente eu ia brincando assim nas viagens, né? Muitas vezes a gente foi a Santa Maria, tinha parentes lá também. E aí eu contando os quilômetros ali, fazendo essa brincadeira, né? Uma maneira de... Os nossos alunos, assim, eles têm bloqueios, porque eles já chegam com um pré-conceito, né? Então, o tio, o irmão, o pai, a mãe, ou alguém da família teve alguma situação com a física. Sim. Então, ele já chega com um pré-conceito, né? Aí, até que você quebra isso, é um processo. Sim, até que ele entenda. Então, a minha matéria... para que vocês entendam, assim, ela não é a mais amada. E nem nunca vai ser. Eu não posso comprar uma briga com a educação física, né? Com a história, com a geografia. Eu não posso. Mas eu posso provar a importância da minha disciplina dentro da vida dele. Então, o primeiro tabu que eu venho quebrando dentro da sala de aula é a vida do aluno, né? É a vida dele. Hoje de manhã, vamos lá, estava dando aula de manhã e a minha aula era sobre eletricidade. E eu tinha que explicar para o meu aluno o gerador. Qual é a função de um gerador? O que um gerador faz? Aí a gente começa a resgatar, porque isso tem um estudo que se chama Educar pela Pesquisa.
que é quando você provoca o aluno com hipóteses e perguntas, das quais o aluno vai te respondendo e criando o conceito que você quer e você norteia isso. Né? Então, Eu acho fantástica essa metodologia. Aí hoje eu cheguei na sala de aula e perguntei assim, como não, né? Eu sei que não é o ideal do que eu vou falar agora, mas você pergunta para o aluno assim, você já viu uma cápsula metálica, por exemplo, cilíndrica? Mas, não, depende. Melhora a tua pergunta. Eles sempre falam isso, né? Porque eu sempre falo, a física tem que ser precisa na pergunta. Vocês já viram na internet, no Google, em algum lugar, a imagem de uma bala, de uma arma? Nossa, já. Então, sabiam que a cápsula de urânio, ela está guardada no metal, muito parecida com uma cápsula assim? Não. E vocês sabiam que 2 cápsulas desse tamanho entram dentro, né, de um processo, são transformados em energia e alimentam todo o Rio de Janeiro por 30 dias? Através da usina nuclear? Não, para vocês terem noção da força do urânio. E aí eles, mas e aí? O que isso tem a ver? Geração de energia, vamos lá. Aí tu vai com todo o processo de como se gera energia. Você tem que chamar a atenção dele para aquilo que ele realmente vive. Hoje, ultimamente, assim, vou ser bem sincera com vocês, eu troco informações há 31 anos. O recurso que eu ensinava, que eu usava para trocar ideia, se eu for usar o que eu usei lá 30 anos atrás, eu não vou convencer o meu aluno de nada. Então, hoje, o meu trabalho se baseia no celular. Sabe esse celular? Então, quanto de energia você acha que ele precisa para ser alimentado? É a mesma coisa que um ar-condicionado, que um climatizador? É a mesma potência? É o mesmo gasto? É o mesmo consumo? Gente, como é que o meu aluno, tomando conhecimento do que ele vive e pega na mão todo dia, não vai entender que a minha disciplina é importante para que ele entenda o processo dele de vivência? Sim. Outra coisa, nós estamos agora com bastante, por exemplo, lá no colégio, a gente tem bastante as motinhos, né? Sim. Que elas são carregadas com bateria de lítio. Então o aluno sabe que ele viu na internet que um menino carregou uma bateria no elevador e a bateria estourou. Ele viu na internet que um menino botou uma não sei como é que chama isso, é uma motocicleta, não sei como é que chama essas motinhas que eles andam. Moto elétrica, Scooter, isso. Ele colocou a scooter em casa e ligou na tomada e foi dormir. Quando acordou, isso aconteceu em Camboriú, quando acordou, o teto da casa estava pegando fogo. Nossa. A bateria explodiu. Prof, e aí? Aí você vem com o processo de explicar o que é o lítio, explicar como isso funciona lá na bateria, e é o teu dia a dia, é a tua física atual do momento, e que eu nunca dei aula disso há 30 anos atrás. Sim. Então o professor, ele se reinventa todo dia, para que ele possa captar a atenção do aluno para aquela aula, porque todo mundo ganha do professor. Todas as coisas fora ganham do professor. A atenção. É muito entretenimento hoje, né? Muito entretenimento hoje. Então a gente precisa ser articuloso. E a física, ela vem com esse desafio para mim diário. Sim. Como quebrar o meu tabu? Trazendo o meu aluno para as coisas do dia a dia dele. Ótimo. Eu ganho tudo. Como tu falou, a física ela pode ser muito atrativa se aplicada, ainda mais com criatividade. Na nossa época, eu acho que todos da mesa aqui conhecem, tinha um programa, acho, da TV Cultura, o Mundo de Bigman. Sim. O Mundo de Bigman, eu fazia as experiências dele em casa lá e me fascinava, né, com as experiências, explicações, né, tudo que ele ensinava lá. Hoje em dia, pra gurizada do... Iberê. Hoje em dia, pela gurizada aí, tem o Manual do Mundo, né, que é um canal muito bacana também, meu filho adora assistir ele, e isso mostra que pode ser feito de uma maneira criativa, né, mas eu acho que isso implica muito nessa questão que nós estávamos falando anteriormente dessa paixão, né, porque quando a pessoa não tem paixão, ela vai fazer um copia e cola, né, vai entrar no módulo automático, e acho que isso que afasta um pouco o jovem da matéria, né. Sim. Tu sabe que eu fico me questionando hoje, sabe, eu me formei há muito tempo atrás. Eu me sinto de veras, assim, às vezes rígida demais em sala de aula, muito programática. Mesmo eles não sabem disso. Mas às vezes eu fico olhando o professor que vem vindo depois de mim e observo aonde ele estudou, ou o formato de ensino que ele teve, porque hoje a gente tem muitos colegas que se formam online. Eu não estou aqui a criticar o presencial e online.
longe disso. Mas a vivência do prático e do todo dia é diferente quando vai para a sala de aula. Então a gente observa que o professor que vem vindo de física, vamos falar assim, por exemplo, ele vem com um formato diferente. Ele já não consegue ter, talvez, toda essa artimanha, esse jogo de cintura, porque ele também já é de outra geração. Então, hoje educar é um grande desafio, isso eu posso te dizer. No mundo atual, que a gente tem muita informação rápida, em 30 segundos um vídeo alimenta alguém. Como um professor, em 45, 55 minutos de aula, alimenta o interesse de um aluno. Tu tá entendendo? Então é desafiador hoje. É desafiador pra gente atualmente. Mas o aluno nos busca. Porque é justamente nessa hora, quando ele larga esse aparelho, é que ele precisa voltar para ele. Desligar, epa, sou eu agora. Deixa eu me ouvir, deixa eu ouvir. Eu consigo. Sabe? Então a gente tá resgatando algo que a gente já teve. De um formato bem diferente, que é largar esse celular e voltar a ser você. É na hora que ele se olha. E é incrível como a gente tem dopamina, né? Sim, neurotransmissor, né? Exatamente. E tudo foi projetado aqui por um engenheiro, né? E esse engenheiro é um engenheiro social ainda. Ele consegue analisar a antropologia, estudar a sociedade e fazer com que tu fique mais tempo possível preso ali, né? E aí, usando isso, né? A dopamina. Sem contar que os algoritmos lançam pra gente o que a gente busca. Exato, né? sim. E aí ele nos alimenta mais ainda. Fora que o Christian veio também, né, da programação, veio da parte ali de análise de dados, análise de sistemas, e é justamente o que a gente faz. O que a gente faz? A gente prevê qual é que é o comportamento do público para a gente pensar por eles e já trazer toda a programação ali de tudo que vai ser feito. Então ele não faz nada, ele só chega para nós, a gente prevê todas as possibilidades, né, para dar para ele todos os encaminhamentos e ele não ter o trabalho de pensar. A gente pensa por ele, é essa função dos sistemas. E isso me preocupa um pouco porque, por exemplo, na pandemia é muito importante a gente ter outras fontes de conhecimento, que nem internet, né, os aplicativos, a tecnologia não se questiona, mas desde que aplicado somado ao ensino e não substituindo o ensino, porque nada substitui a figura do professor. Eu sei que na pandemia, por exemplo, eu tive que estudar com meu filho e qual é que era a questão? A gente tinha ali a matéria, estudar a matéria, ok, aplicou, não deu certo, tive uma dúvida, e aí? E aí tu fica muito limitado, porque aquilo ali é uma linha, assim, cada um tem uma maneira de receber a matéria, tem uma dificuldade diferente. Daqui a pouco tu explica uma coisa para 90% dos alunos, eles vão entender aquela parte e a outra não, mas aquela outra parte que a maioria entendeu, talvez eu não entenda e seja o contrário. Então. Uma particularidade minha, e daí que entra o professor para poder fazer essa mediação. E daí entra num ponto que eu queria falar, que é um pouco sobre a diferença, eu vejo muito hoje no ensino, a questão do decorar para passar. E não do entender, do conhecer. Esse é acho que é o maior problema do Brasil, né? Eu queria te saber como vencer o desafio do aluno aprender, ter um conhecimento aplicado para a vida dele, do que decorar. Porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito com decorar com o objetivo de passar numa prova, né? Tá, então vamos lá. Isso é bem grande, né? Isso é bem discutível, assim. Eu vou começar te falando de uma situação. Nós temos várias unidades da Rede Anglo. Sim. E elas costumam ter elas são iguais em metodologia, elas têm ensino planejado, ela aplica a matéria igualmente em todas as unidades. Essa semana eles vão aprender movimento circular uniforme em todas as escolas da rede, por exemplo. Então são coisas que a gente tem muito programada. Mas cada escola tem uma característica comum. Por exemplo, nós temos o EPIC, que ela é bem direcionada para o esporte, além da educação e ensino geral. E nós temos as unidades mais focadas para alta performance. Por exemplo, Camboriú é uma escola que tem se alinhado para isso. E a gente fez uma reunião. E um dia desses, a pessoa que responde por lá, fazendo a reunião com os professores, ela... Olha, a gente precisa preparar melhor o nosso aluno. E aí eu cheguei numa questão que não é sobre a Rede Anglo em si, mas é sobre o sistema de educação de uma forma geral. Você já viu um Porsche ser fabricado com material do Fiat Uno? Não estou falando do Fiat Uno, que ele é guerreiro. Tu já viu? Não. A matéria-prima utilizada para fabricar
precisa ser boa. Então o Porsche tem a matéria-prima do Porsche, o Fiat Uno tem a matéria-prima do Fiat Uno. Simples. Como eu vou ter um bom rendimento do meu aluno de terceirão, que está estudando para fazer um vestibular e um Enem, que é o nosso maior foco, se ele não tem uma base forte? Então, todo questionamento que a gente faz quando a gente recebe o aluno no ensino médio tem que entregar ele para uma universidade, porque o pai quer isso. Ele está comprando isso. Ele está comprando a aprovação do filho dele na universidade X ou Y, além de valores e princípios. Simples. Então, eu preciso ter uma base forte. Então, o que eu te falo? A educação, de uma forma geral, na minha matéria, por exemplo, eu preciso que o meu aluno repita os cálculos que ele executa. Não existe ler física. Não existe escutar um podcast sobre uma explicação, uma entrevista com um físico, se você não for resolver o cálculo de velocidade média e cinemática lá no papel. Sim. Então, o rendimento do meu aluno e a aprovação do meu aluno vai depender do que ele executa. Então, eu acredito hoje que a educação precisa ser feita com base boa e forte. Quer ver? Agora eu vou comprar uma briga maior ainda. A gente treina o aluno para tirar a redação nota 1000, correto? Uhum. Porque no Enem nós precisamos que o nosso aluno tenha a maior nota possível na redação, porque ela é somatória à prova geral. E aí eu fico todo o ensino médio com professores excelentes treinando a forma de redação. Forma. Porque o Enem quer assim. Aí, quando meu aluno vai fazer um exercício de física, ele não sabe interpretar um problema de física, que não é a minha função. Uhum. Qual é a função do professor da língua portuguesa, o professor que está com ele desde que alfabetizou ele? Ensinar ele a ler e interpretar. Então, em que momento a gente parou para que durante as aulas de 7º, 8º, 9º, isso eu estou falando do Brasil, para estudar dentro da língua portuguesa interpretações científicas? Entende? Então, é um contexto muito maior. Então, quando eu te falo sobre formas prontas, sobre coisas prontas, a gente fala de uma coisa muito grande. Então, eu consigo. Essa parte de interpretação já vem desde a base, né? Como tu tá falando, eu tava aqui, eu vi um estudo esses dias, né? Uma criança que está na primeira série, ela no final do ano, ela já tem que ler 60 palavras por minuto, né? E hoje a gente está distante disso, né? As crianças não são mais alfabetizadas, né? A metodologia, ela foi mudada, né? Lá atrás. A forma como essa forma associativa como ela vem sendo feita, eu acho ela muito ineficaz, né? A forma como eu aprendi, como provavelmente vocês aprenderam, era o Babebi Bobu, né? Era montar a parte silábica e depois ir montando as palavras, né? Eu acho que é uma lógica muito mais eficaz, né? Da forma como está sendo. Hoje eles põem a palavra inteira na frente da criança e aí vai, né? Aquilo ali o que tu tá vendo? É um hieroglifo egípcio para ela, né? Não entende. Então a forma silábica, eu acho que a gente tem que rever isso, né? A gente usa hoje na escola ali, né? Porque as professoras foram orientadas, mas no Brasil, a nível Brasil, não é assim. Esperam que a criança entenda o que está escrito aqui, ó, real, está escrito real. Ela tem que formar a palavra dentro da cabeça dela sem saber o que cada sílaba diz, né? Então, isso é algo que a gente tem que rever para que volte a haver uma alfabetização mais eficaz. E ela vai E entra nisso aí. resultado para mim depois. Exato. Então, essa pergunta que tu me faz, eu te respondo dessa forma. Nós ainda somos formados para preparar alunos engessados para uma determinada coisa. Mas se a gente parar para pensar no contexto geral, a gente precisa repensar algumas metodologias para que isso de fato venha a fechar. A nossa escola já vem discutindo isso. Então a gente já, por conta da alta performance, a gente já vem discutindo isso. Então a gente já vem mexendo lá embaixo, na base, na formação de um aluno que vai dar a resposta lá no terceirão depois pra gente, se ele vier com a gente, caminhando com a gente. A base, ela é muito importante, ela é fundamental, né? Que nem você estava falando ali, tu e o Christian, a respeito da interpretação de texto. Pô, interpretação vale em tudo na vida, tudo é interpretação de texto, né? Por exemplo, por que muitas pessoas têm problemas com advogado, problemas com causas jurídicas ou pagam fortunas para advogado? Porque elas são incapazes de entender o que está acontecendo ali. E não só isso, tu pega a parte de informática,
matemática, a parte de ciências, em tudo. As Não, pessoas... um simples convite, data tal hora. Aí tu lê nos comentários na internet que data, quando que é? Que horas Que horas que vai ser? Tá ali, é só interpretar, né? Uma coisa lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com a parte de programação, análise de dados, a gente mandava para os nossos clientes os softwares, né? E a gente botava como programador todos os comandos. Ó, você tem que apertar tal tecla e fazer tal coisa para poder acessar tal menu. E daí o cara ligava. Como é que eu faço para acessar tal menu? Aí eu falei assim, tu tá com o programa aberto na tua tela? Tô. O que diz ali? Diz apertar tal tecla, não sei o que, vai fazer isso para acessar o menu. Ok. Tá, mas eu quero saber como é que faz para acessar tal menu. Eu falei assim, meu querido, lê de novo, com atenção. E o cara não conseguia assimilar uma informação que estava ali na cara, simples. Por exemplo, para tudo. E eu sempre cobrei isso muito, por exemplo, do meu filho, né? E o meu filho hoje colhe frutos disso, porque uma professora fez isso comigo, o poder, né, das professoras, né? Tinha uma professora minha que eu achava ela carrasca, né? Minha professora de português. Hoje em dia eu sou muito grato a ela, porque ela exigia muito da gente que a gente lesse os textos, os livros, e interpretasse para ela, dissesse o que o autor estava querendo passar com aquilo, qual era o sentimento, qual é que era a mensagem oculta, tudo. E ela, tipo assim, se tu não cravasse, ela te dava uma nota baixa, tu tinha que fazer de novo e era muito puxado. E eu sempre fiz isso com meu filho, eu fazia ele ler desde pequeno, ó, tu vai ler. Tá, leu? Li. E aí, assim a história. Tá, mas o que é que tu entendeu com isso? O que quer dizer? Não, como assim? Não. Daí comecei a desenvolver o senso dele ter essa interpretação de entender, porque 90% de uma prova, de um Enem, de uma faculdade, é quanto tempo tu vai levar e se tu vai entender corretamente as questões. É um absurdo o número de erros que alunos cometem por não entender o que está escrito na questão da prova. E às vezes é simples, muito É bem simples, né? Muito simples, é interpretação, então é aquilo que eu te falo. Às vezes, me lembro quando eu ia fazer, eu olhava aquilo, não, mas isso aqui não, será que eles estão perguntando mesmo isso? De tão simples que é, né? Será que isso aqui não pega ratão, né? Ficava na dúvida. Ficava na dúvida, porque de tão simples que é, quando tu tem uma boa base de interpretação, né? Eu ficava na dúvida mesmo, aí quando ia lá olhar o resultado, ó, fui bem, não era um pega ratão. Então... pra gente ver como é que tá o nível, né? Uma vez minha mãe é diretora, né? Agora aposentada, né? De ensino. E uma vez eu fui passar umas provas para ela daqueles... esqueci o nome que tem. Aquela avaliação que tu faz a prova para tirar o ensino médio ou ensino fundamental, que tu presta uma prova. Como é que é o nome? Tipo, o EJA? Isso, o EJA. E daí eu fui ver as provas do EJA, né? Eu fiquei apavorado assim, com as provas do EJA. Falei assim, nossa, mas é isso aqui? Se a pessoa responder isso aqui, ela vai ter o certificado. O certificado de tudo que eu estudei. Eu dei duro para fazer tudo isso, foi muito exigido e o nível da prova era fraquíssimo. E isso daí é o nível que se reflete em tudo, né? Então acho que esse investimento na base que o colégio já faz, que a gente já vê um outro nível, né? É muito importante para que a gente consiga ter uma mudança nesse cenário. Tu sabe que nós estamos com um sistema de avaliação bem interessante. Inclusive a nossa prova P1, que a gente chama, o professor tem uma autonomia maior para executar ela, né, as áreas das exatas, humanas e tal. E nós da física fizemos uma prova que ela é com consulta. A prova pode consultar o material. Nada do que está ali na prova vai estar igual ao material, mas ela serve como referência para que o aluno construa a resposta. O que se pensa quando a gente faz isso? Estava falando isso para eles essa semana. Um advogado, um aluno de direito, ele vai estudar penal. Ele vai fazer a prova, ele vai estar com a lei do lado dele. Ele está com o livro, com a lei do lado dele na hora da prova. Mas então, a interpretação... Ele precisa ter o poder de interpretar. E aí a gente entrega a prova com consulta, às vezes, com a nota não esperada. Porque era com consulta, eu esperava ter um 10 e não foi um 10. Por quê? O que está te faltando? Será que você pesquisou certo? Você olhou certo? Você interpretou corretamente? Então, acho que tudo que a escola pensa, de uma forma geral, ela pensa na construção do aluno. O que difere, às vezes, dos nossos resultados é o compromisso que esse aluno tem, de fato, com o que ele executa. Então, essa aqui é a nosso grande conflito professor, né, e aluno. Que é a proposta do que a gente faz e o entendimento e a resposta que o aluno te dá.
entendeu? Então, por exemplo, ele compra a tua ideia. Ele compra. Mas para isso você tem que ser muito convincente a ele, entendeu? Então, são processos, né? A educação é algo sempre muito grande, muito pensado. A portinha é sempre a mesma. A gente entra ali e sai formado. Mas o processo que te torna um ser aprendente quando você sai dali, tem que ver o parâmetro. Tem aluno que ficou sentado com a gente, desde a educação infantil até o ensino médio, que a gente forma. Chega no terceirão, foi nosso aluno na educação infantil, cresceu dentro da rede Ângulo, por exemplo. E o que você entrega quando ele sai, né? Então tem que ver o que ele realmente quis e o que realmente a gente entregou quando ele saiu daqui. Então a educação é um processo muito grande. E quando eu falo de física, eu falo de uma disciplina que não vende harmonia e vontade antes de que eu sente na sala de aula e convença da importância. Para o meu terceirão e para o meu ensino médio, a minha venda da minha disciplina e da importância dele estar na minha sala de aula. Tudo é vendas, né? Na verdade, a gente tem um cliente, né, para atender. E eu não falo isso somente no formato de educação, mas de uma forma geral, a gente sempre tem que entregar alguma coisa. E eu tive uma vez um pai que ele chegou para mim e disse assim: professor, eu queria lhe contratar para dar aula de física para minha filha, em casa, particular. Eu não costumo fazer isso e tal. Não, mas eu quero preparar ela bem para o vestibular, quero que ela faça medicina na Universidade Federal tal. Disse, beleza. Cheguei lá, entrei no prédio, saindo professor de química, colega meu de trabalho. Aí eu, nossa, tava dando aula aí? Tava dando aula. Entrei, sentei com a menina, ela tava me esperando. Quando ela tava me esperando, ela tava já com a prova, com as questões que ela queria que eu resolvesse para ela, de uma determinada universidade, que é onde ela ia prestar aula. E eu pensando que eu ia lá atender uma aluna que tinha dificuldade em física. Pelo contrário, ela era ótima. Ela só queria treinar aquilo com alguém junto dela. Quando terminou a aula, eu fui até o pai e perguntei: por que você vai pagar tanto para que eu esteja dando aula aqui? Porque ela tem que saber o que os outros não sabem. Se ela vai fazer medicina, todos que vão fazer medicina gostam da mesma coisa que ela. Então eles vão se dar bem na humanas, todo mundo vai se dar bem na humanas, todo mundo vai se dar bem na redação, todo mundo vai se dar bem na biologia, mas na física, na química e na matemática, só os melhores. E é o diferencial da minha filha. Então, onde todo mundo aprova aqui, a minha filha aprova aqui. E você vai vir aqui ajudar a minha filha. Então, eu conto isso para o meu aluno, sempre para tentar vender a minha disciplina, para que ele venha para a minha aula, para que ele entenda a importância do que ele está fazendo comigo, na diferença de outra pessoa que vai fazer a mesma prova que ele. Todos se preparam para a vala comum. Os melhores ultrapassam a vala comum. E geralmente a gente ultrapassa naquilo que os outros não gostam, né? Então acho que é uma boa venda. Sim. Tu não compraria uma aula de física minha? Pô, com certeza. Eu compraria uma aula de física tua, nem precisava de todo esse convencimento aí. Mas falando um pouco sobre a questão de objetivos, tem um momento na nossa vida que todos nós temos objetivos, né? Que nem, por exemplo, um time de futebol, que ele vai fazer uma partida eliminatória. Ele tem um objetivo. Todo ano dele é importante, mas se ele perder aquela partida, acabou o objetivo dele, entendeu? E o vestibular queira sim, queira não quero meter pressão em vocês, mas é um ponto fundamental, é um ponto determinante na nossa vida. Então, todo diferencial que a gente puder para se preparar faz diferença, porque todo mundo vai estar se preparando. Se tu não está se preparando, tu estás perdendo tempo, porque outras pessoas que vão passar estão se preparando. Então, a gente tem que ter o maior aproveitamento de tudo, e todas as matérias são muito importantes. Todas. E o problema não é aquela que tu é bom, o problema é aquela que tu vai perder maior número de pontos. Justamente as que tu é ruim, né? Então, tu tem que trazer um pouco disso, e para isso, acredito que aproveitar, obviamente, né, o período escolar, ele é fundamental, né? Eu acho que a base tu vai ter toda ali, e para isso é muito importante, além de tu ter bons professores, né, tu ter uma boa metodologia e um bom material à tua disposição. Acho que faz toda a diferença, né? É sobre isso, né? Eu trabalho na rede, né? O Christian pode dizer aí, há muito tempo. Do ensino médio, eu acredito que eu sou a pessoa que estou há mais tempo Acho que é. na rede.
E eu tenho para te dizer que esse material, para mim, o material que eu uso de trabalho é o melhor. E eu não estou aqui fazendo venda ou querendo anunciar alguma coisa, porque eu acho que as pessoas elas têm que ter certeza do quem elas são e do que elas fazem. Então, eu sei quem eu sou. E eu sei o trabalho e o material que eu quero usar para trabalhar. Então, eu sempre falo que esse material, ele vem da Rede Somos pra gente, para minha disciplina, para minha área. Eu sou facilitadora, ou seja, eu acabo coordenando os professores da minha área na rede toda. Eu ainda a vejo como o melhor material de física, olhando para todo o meu sistema do lugar e o meio onde eu vivo. E tu já utilizou vários materiais, né? Vários. Dentro da rede Somos, várias linhas, e fora da Somos, muito. Porque eu tenho 31 anos Sim. de trabalho. Então eu já venho do Rio Grande do Sul trabalhando com a física, com material. Trabalhei com outros materiais, que eu não vou citar aqui, vários outros. Inclusive de rede com produção de material próprio, por exemplo, eu trabalhei. E posso dizer e te afirmar, eu estou trabalhando com um material, por exemplo, nosso. Vou falar da minha física para o ensino médio. O material, ele vem com um caderno de uma aula resumida, certo? Que a gente chamaria de um mapa conceitual de entendimento. E vem um material junto com um aprofundamento muito maior, que é onde está toda a parte referencial bibliográfica e exercícios. Como que é na minha função? Por exemplo, eu tenho um módulo para trabalhar. Ele é o módulo 5. Ele vai estar ali a minha aula expositiva, que eu farei da melhor forma para fazer com que o meu aluno me escute. E depois ele vai para casa com um material suplementar e ele vai ter todo o embasamento teórico. O que acontece? Da minha disciplina, ele tem blocos de exercícios. Então, por exemplo, o módulo X tem um bloco gigante de exercícios que ele vai produzir em casa. Aula dada, aula estudada hoje. Então, ele vai responder isso tanto na parte de papel, como ele pode responder isso de forma online, o mesmo material, dentro do plural, que é um sistema que a gente usa para esse material. Então, o que acontece? Eu vou ter material que vai abordar questões de embasamento para vestibular da região sul e tenho de todo o Brasil. Então, quando eu olho para o meu exercício, eu tenho ITA, Sim. eu tenho SpaceX, eu tenho Escola Naval. Quando eu olho para esse tipo de exercício, eu preciso que o meu aluno esteja muito bem preparado para que possa resolver. Mas, em contratempo, o meu alunado, eu preciso investigar onde ele vai. Então, ele responde isso para a gente. A escola faz essa enquete. Aonde você irá prestar o teu vestibular? E ele vai responder. Então, a gente vai adequando o material à necessidade dele. E a gente vai trabalhando com isso. Então, por exemplo, a gente tem atendido Enem muito, né? E a região sul. Então, FPR, UFSC, URGS, as federais estaduais da região sul, Paraná, Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, que os nossos alunos de determinado lugar vão. Mas, por exemplo, agora, mês que vem, eu tenho um aluno que vai fazer ITA. Sim. Então, eu tenho que estar com todas as possibilidades de trabalho dentro, e esse material me fornece. Então, eu não preciso correr atrás de subsídio da qual eu já sou extremamente bem alimentada. O meu aluno não precisa ir atrás de material, porque ele já é bem alimentado. Só para te ter uma noção, a mesma aula que eu dou em sala de aula, se ele for para casa e abrir o material online, ele vai abrir a minha aula, módulo 5. Ele vai ter um vídeo de um professor da rede, que não eu, explicando e dando a mesma aula que eu dei. Então, não me entendeu, não me escutou, tem um outro campo de visão para você entender E aqui. no momento também das resoluções dos exercícios, né? Ele errou um exercício lá, vem também a sugestão primeiro para ele ler a apostila, né? Já traz a apostila para ele, a página. Ou se ele errar daí de novo, aí sim, o aplicativo fala, tá, assiste aqui agora o vídeo da correção desse exercício que tu fez. De cada um dos exercícios tem o vídeo correção do exercício, além da aula, né? E também tem o negócio do plantão, né? Que é Sim, praticamente na hora. 24 horas, né? Mas na hora, o aluno põe a pergunta, é rápido,
o plantão já responde. É fantástico isso, que o aplicativo funciona como se fosse um professor particular para o aluno, Exatamente. né? Ele consegue resolver e ter todas as suas dúvidas sanadas em casa. Aí entra do objetivo em mente desse aluno, né? Eu costumo falar que geralmente as pessoas que procuram medicina 3 anos, no mínimo, estudando para aquilo, né? Estudando para passar no vestibular de medicina. Não interessa se está no primeiro, segundo, terceiro. 3 anos ali, decidiu, vai focar, 3 anos. No mínimo 3 anos ali para ele passar. E se ele souber isso antes, né? No 9º ano, por exemplo, ele vai estudar 3 anos. Vai estudar o primeiro, segundo, terceiro focado nisso. É o que acontece quando quem já sabe o que quer, né? Então a gente já teve alunos agora do terceirão que prestaram, né, vestibular para medicina e já foram aprovados, né? Então, final do ano agora eles vão prestar realmente, né? Porque eles foram como treineiros, né? Então, já vão... Eu posso te dar uma informação mais Precisa? precisa, por exemplo. Nós temos alunos de primeiro ano aprovados em medicina. Sim. Primeiro ano aprovado em medicina. Primeiro ano aprovado em medicina. Realmente são índices muito impressionantes. Ele já vem caminhando com a gente, né? Um fundamental Sim, já forte. vem. Sim. Não, eu achei fantástico essa possibilidade que tem de tu poder fazer essa simulação, esse direcionamento baseado no tipo de instituição, no tipo de prova que tu vai prestar, porque faz toda a diferença, né? Não adianta tu te preparar para um ITA se tu vai prestar um vestibular para um Enem da vida. Muda o formato de prova, né? Exato, formato de prova, como é que a banca exige, qual é que é o tipo, né, de questionamento que eles vão fazer ali, para onde que eles vão tendenciar, né? Então, todo esse recurso a gente tem. A gente tem esse recurso como material. Dentro do aplicativo tem as provas resolvidas desde o primeiro Enem, de 98. Então, eu consigo pesquisar as questões das federais, todas resolvidas, estaduais. Então, eu tenho da URGS, tenho da UFSC, tenho da UFSC. E as principais particulares também. Isso. E as principais particulares também. Então, o aluno, ele acessa tudo isso. Imagina, na minha época, eu tinha que ir na banca de jornal, pedir a prova tal, né, para eu estudar. Então, eu queria passar na URGS, tinha que ir na banca de jornal comprar a prova, para poder ver as questões e estudar em cima daquilo ali. Hoje eles têm na palma da mão, né? Só não passa realmente quem não tem um objetivo bem traçado. E fora como tu falou, né? Eles podem fazer a simulação, já resolver as questões ali que estão em dúvida. E se o aluno ele é bem disciplinado, ele pode aliar isso com a sala de aula, porque ele pode ainda fazer todo esse estudo, ver quais que são os pontos fracos dele, para ele poder estar vendo junto com o professor a sua melhora, né? A gente tem, né, esse recurso para o nosso aluno. A gente tem a aula da manhã e à tarde a gente tem o MED, que recebe os alunos para ir à tarde e tirar as dúvidas e aprofundar mais as questões da manhã. Então, acho que hoje, assim, em parâmetro de formação, o nosso aluno tem o melhor material. Eu posso dizer isso, que foi a pergunta inicial que foi feita. O melhor material e a melhor proposta de como fazer isso, certo? Agora, o profissional que vai atuar nisso vai depender muito como ele vai abordar o aluno, como ele vai convencer a importância disso para o aluno. Então, o profissional que a escola contrata também tem que sempre comprar essa ideia e continuar trabalhando essa ideia dentro da rede de uma forma geral que a gente tem. Então, isso começa, que é o que eu te falei lá no início, começa desde os pequenininhos, né? Para a gente poder colher frutos. Então, aluno aprovado em medicina no primeiro ano, a gente tem. O que a gente estava falando ali anteriormente, né? De ter os profissionais que têm essa vocação para desempenhar a matéria e trazer o melhor aproveitamento para o aluno, somado a um material e uma didática que correspondam isso, né? Nós estamos aqui há 1 ano em Balneário Camboriú, meu filho estuda, né, na rede Anglo, a gente escolheu justamente por esses diferenciais. Ele já estudou no Rio Grande do Sul em outras 2 instituições muito tradicionais, que eu não vou citar o nome aqui para não ser antiético, mas eu notei essa diferença do material e da metodologia quando ele migrou, e também da questão dos professores. Foi uma coisa que ele relatou, e eu vi isso em
muitos outros alunos e colegas relataram a mesma coisa dessa dedicação. E isso traz todas as ferramentas para o aluno para ele ter esses resultados, como passar antecipadamente num vestibular de medicina, que é muito concorrido, e isso faz toda a diferença, né, nas chances, né, no futuro que esse aluno vai ter, e só depende do aluno, né, porque todas as ferramentas a escola está oferecendo para ele para que ele tenha um melhor resultado, né? Eu acho que isso também tem que ser bem pensado sempre, né? Eu acho que um pai, quando ele escolhe um lugar para o filho dele estar, eu acho que ele vai pensar muitas coisas. Entre a aprovação do que ele quer, também, muito importante, os princípios e os valores desse lugar. Sim. Certo? E isso é uma coisa que norteia muito e que me faz trabalhar ali dentro também, né? Isso é muito importante. Eu tenho situações assim, eu não, trabalhei em várias redes, tá? Eu sempre trabalhei em redes grandes. Então, o que acontece? Cada rede trouxe para mim um aprendizado. Isso a gente não pode, a gente vai evoluindo quanto pessoa. Então, eu trouxe amigos que são para a vida, colegas de trabalho que são para a vida, que caminham comigo para a vida, que o lugar me deu. Mas a Rede Anglo fez na minha vida esse diferencial de crescimento pessoal. Então, por exemplo, eu tive amigos que eu carreguei de várias instituições, tive alunos que eu trabalhei, recuperei, ou então também não, que isso é muito relativo, mas pessoal, para mim, eu encontrei o que faltava para minha vida pessoal, que é Deus. Então, os princípios que a escola carrega, traz e entrega, não entrega só para o aluno. Ela entrega para todas as pessoas que estão ali dentro. E eu sou uma prova disso. Há 2 anos, eu acho, né, eu me batizei e me tornei uma pessoa com um pensamento diferente em relação à parte cristã. E quem trouxe isso para mim foi essa rede, foi essa família. Então, eu acredito na educação, sim. Acredito no material maravilhoso, sim. Eu acredito em tudo isso. Mas eu acredito em família, valores, princípios, nas coisas que norteiam o ser formante. Eu não sou um ser formante didaticamente somente. Eu sou pessoa de opinião, eu sou pessoa que preciso estar completa. Nós vivemos muitas situações em sala de aula. Hoje pela manhã nós vivenciamos uma situação. A gente precisa sempre de um apoio, né? Então a gente precisa sempre de um porto seguro. A escola não é mecânica. Ela é vida. É um ambiente vivo, né? Ela é vida. Sempre é diferente, nunca é igual. Então, entrar num lugar engessado é fácil, qualquer um entra. Uhum. Sair melhor não é qualquer lugar. Estamos falando aqui de formação, né? Mas a grande questão é: que advogados estaremos formando? Que juízes estaremos formando? Exatamente. Eu hoje mesmo, desculpa te interromper, eu tive um treinamento, né? Eu ministrei um treinamento pro time comercial e eu li para eles. Eu sempre gosto de iniciar as reuniões lendo a missão da empresa, né? A visão. A visão primeiro, eu gosto de ler a visão primeiro para dar o norte, porque é a visão que norteia, a missão que é para conquistar essa visão e os nossos valores, né? E eu trouxe essa reflexão do que tu começou a falar. Um juiz, ele passa quanto tempo estudando para passar num concurso para um juiz federal, por exemplo? É muito tempo, né? E ele se dedica, ele estuda e adquire conhecimento realmente, né? Mas é que nós escutamos muito, né, a frase: só a educação pode transformar. Só que só a educação não transforma. Uhum. Né? Um juiz, ele olha quanto ele estudou e quantos juízes corrompidos nós temos, né? Que julgam segundo a sua própria vontade, segundo o seu bel prazer, né? E não são parciais, né? Não são imparciais, são parciais, né? Nas suas decisões. E isso é um fruto das famílias que estão desestruturadas, né? Que não passam mais os valores corretos. E não é o papel da escola fazer isso, mas a gente reconhece que falta isso hoje nas famílias, né? Não estou falando que todas, né? Mas grande parte das famílias estão desestruturadas e não passam isso para os filhos e acabam terceirizando isso para a escola. Então a gente puxa isso para nós, essa responsabilidade, né? Porque a gente acredita que para realmente haver uma transformação, né, desse aluno que está ali, é necessário que ele entenda pelo menos quem ele é. E para ele entender quem ele é, nada melhor do que olhar para Deus,
que traz, quando a gente olha para Deus, a gente olha para Ele e entende verdades absolutas que são os princípios, né? O princípio da verdade, da honra, da honestidade, da integridade, do amor, da fidelidade, da justiça. Então, quando a gente começa a olhar para Deus e entender quem nós somos, isso é transformador. Isso faz parte do nosso DNA, né? De expor isso e expor realmente no aluno aquilo que ele é, né? E extrair dele essa essência, extrair essa imagem e semelhança que Deus, ela falou aqui de filha, ela reconheceu que é filha de Deus, né? E isso são essas virtudes que vão sendo trabalhadas, que a gente às vezes não enxerga isso, né? Mas vai sendo restaurado o nosso ser através dessas virtudes que vêm do próprio Deus. É isso que nós cremos. Com certeza, eu creio que a escola carrega, e os professores, um grande compromisso, né, uma grande responsabilidade de formar uma futura geração, futuras gerações, né, com caráter, com princípios que vão determinar, né, qual vai ser o rumo, né, a gente que está muito entristecido, né, com os rumos que o nosso país anda tomando, né, está aí vários movimentos, várias movimentações de pessoas indo às ruas para protestar, para falar de tudo que está acontecendo, injustiças, corrupção, falta de amor ao próximo, falta de respeito. Empatia. Eu acho que passa por tudo isso, não somente na parte da corrupção, mas também na parte de empatia, né? De amar o próximo como a si mesmo. Mas eu falei que a transformação por si só, ela não vem através só da educação, né? Eu trouxe essa parte dos princípios que não faz parte da base comum curricular, né? Uhum. Mas a escola é uma das melhores ferramentas para a gente fazer isso. Eu não tenho dúvidas disso, sabe? Eu acho que as ferramentas que nós temos hoje, eu acho que as mais eficazes que vêm de encontro com o que Napoleão Hill pensava, né? Escola, o meio da mídia, né? O jornalismo, essa parte, e a igreja, né? São 3 ferramentas que existem para fazer realmente uma transformação na sociedade. Então a mídia, imagina essas 3 ferramentas aliadas trabalhando em prol de uma sociedade melhor, de um país melhor, né? Seria um país invencível em qualquer aspecto, né? Então acho que a gente deveria se aliar, e a gente faz a nossa parte através da educação, né? Que os outros meios aí também alguns já estão fazendo, já estão entendendo, né? Mas que possa realmente haver essa transformação através da informação, através da educação, através desses princípios que a professora disse, que relatou agora, que a gente ensina, e não é qualquer lugar que ensina isso. Então, como eu estou há tempo no ensino médio, é visível a caminhada, é visível a gente ver o nosso aluno evoluindo nessas questões. Sim. Então, quando a gente começou a trabalhar lá no nosso primeiro ensino médio, lá atrás, a gente tinha uma perspectiva, e era tudo diferente. Por exemplo, as faculdades tinham os vestibulares muito intensos. Hoje já não é tanto. Sim. Hoje é o Enem, né? O Enem e alguns vestibulares relacionados à medicina. Então, as coisas vão mudando ao longo dos anos. O processo do cognitivo, do aprender, muda. Mas o humano também. Então, o que a gente percebe? Que nessa caminhada que eu fiz dentro da rede, há alguns anos, trouxe uma visão diferente de resgatar o aluno de uma forma diferente, que a gente não trabalhava antes e que vem trabalhando nos últimos anos. E que tem apresentado um comportamento e um resultado diferenciado. Quando nós conversávamos nos bastidores, antes de vir para a gravação, sobre postura de alunos frente ao poder financeiro que ele tem na casa dele e o que ele reflete em sala de aula com esse poder financeiro. E aí você nos questiona. Na escola, no colégio de vocês acontece isso? E nós dois, no mesmo tempo e na mesma hora, respondemos não. Não. Então, eu não estou dizendo que a questão financeira do aluno que está conosco é diferente da questão financeira da qual você mencionava lá na nossa conversa informal. É a mesma e maior. Mas o comportamento do aluno frente a isso, o respeito do aluno frente ao processo e ao que está acontecendo dentro desta empresa, dentro desta conexão de educação, não acontece. E isso tem muito a ver com os princípios e os valores que são trabalhados. Então, quando eu te falo que não só o aluno melhora, mas o profissional, e eu vou falar por mim,
é real. E isso eu posso dizer por tanto tempo de estar na casa, os meus colegas me entender como uma colega já há tempo na casa também, e saber o quanto eu sou verdadeira no que eu digo. Eu sou uma pessoa de personalidade muito forte e muito impositiva. Então, se eu te digo que realmente transformou a minha vida, é porque transformou, porque se não transformasse, eu te diria também. Tá entendendo? Sim. Eu fiz a escola, ela me proporcionou um curso no método CIS, que é para formação de liderança e de pessoas de uma forma geral. Foram dias intensos de renovação, quanto pessoa, quanto profissional. E aonde eu faria isso se não fosse o meu lugar de trabalho tendo me oferecido essa melhora? Então ela também me entende como um profissional que precisa crescer. Ela também me entende como um profissional que precisa melhorar. Tu tá entendendo? E é nessa hora em que tudo isso pesa na balança. O estar num lugar que você acorda, que é como a gente conversou nessa entrevista hoje, e sai de casa para trabalhar satisfeito. Essa do CIS é uma ferramenta fantástica, assim, sabe? Pra gente se entender mais, né? Se entender melhor, né? Eu fiz também. Depois que tu faz, tu quer que os outros façam também, né? Daí a gente trouxe para dentro da escola, né? E foram feitas ali dentro algumas vezes já, e pretendemos ainda ter outras, né? E a grande parte do time já fez, né? Então, em torno de quase 100 pessoas já fizeram o método CIS lá por dentro da escola. Né? E, inclusive, eu abri num tempo ali que a gente tinha mais vagas, eu abri para os pais também fazerem, vários fizeram, levaram isso para os seus negócios, né? São metodologias que a gente utiliza, que são realmente de transformar a visão, de dar um novo entendimento, né? Outra coisa que a gente fez foi levar os professores para o legendário. Então, a gente já tem aí mais ou menos, acho que uns 20 profissionais que já foram legendários, né? Para o homem, daí é uma outra forma, né? Não tem para as mulheres, né? Nós temos encontro com Deus. Tem, mas aí isso traz para o homem um ressignificado da sua masculinidade e tudo mais, porque a palavra masculinidade até foi meio que corrompida, né? Acrescentando, por exemplo, esses dias eu vi um podcast ali falando sobre, não era nem um podcast, era uma Inteligência Limitada falando sobre, era um conservador contra 20 esquerdistas, né? Era um debate, né? E aí foi levantado a palavra masculinidade, foi o tema masculinidade tóxica não existe. Né? Porque o que existe é um criminoso que vai lá e bate na mulher, etc. Agora, a masculinidade foi corrompida por causa dessa palavra tóxica, né? Colocando junto ali, é isso que ele quis trazer, né? Porque a masculinidade seria o excesso de masculinidade, então seria um homem com excesso de prover proteção, de prover para a mulher, para sua mulher, né, para sua prole, né, prover proteção, prover liderança e prover para eles segurança, né? Então seria isso, né? Um pai provedor, né? Então, se ele tem excesso, ele abunda nisso, né? Seria isso, né? Então, e não ser realmente isso que hoje dizem, né, do homem, né? Então, meio que as palavras, elas foram sendo subvertidas, né? O significado delas. Então, ele tentou trazer esse significado para as palavras, mostrar isso. Eu achei muito bom o debate. Fazendo propaganda aqui pro teu concorrente, né, pro nosso concorrente, que é o Inteligência Limitada, mas o tema foi muito bom mesmo. Mas vem de encontro ao que a gente... Vem de encontro ao que nós ao que a gente falando, trabalha, né? E aí o Legendários traz isso, traz essa restauração realmente pro homem olhar, poxa, olha a minha família, né? O foco é olhar para a família, né? E ver que ele realmente, às vezes, está falhando nisso. Então, o foco do Legendários, de trazer isso, é trazer um homem melhor para a sociedade, né? Que realmente ele restaure a masculinidade dele, né? Com relação à proteção, com relação à provisão, segurança, né? São diversas áreas que a gente pode atuar, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós estávamos falando até nos bastidores sobre os padrões que se repetem, e se repetiu muitas vezes já em várias conversas em podcast sobre a importância de honrar pai e mãe, e principalmente no papel do pai na psicologia do seu filho, né? Em como que ele se comporta, em que tipo de pessoa que ele vai ser, que tipo de profissional ele vai ser. Então, estatisticamente falando, todas as pessoas que tiveram uma experiência negativa
afetiva com o seu pai, tem algum problema emocional, tem algum problema nos seus negócios, tem alguma disfunção na sua vida. Então é muito importante uma escola que, além de um ensino robusto, se preocupa com todos esses valores, porque isso daí faz parte da nossa formação, porque isso daí tudo está interligado. O papel, né, do homem dentro de uma família, o papel de um pai, o papel de Deus, valores, tratar todos com respeito. Outra carência que nós temos muito aí é mão de obra, né? Mão de obra, todo mundo quer ser empresário hoje em dia, ninguém quer ser funcionário. Por quê? Porque não é bem recompensado, porque não é bem visto muitas vezes pelo seu empregador. Por quê? Porque as pessoas têm muita visão hoje aí do egocentrismo, né? Do tudo para mim, de não dividir lucros, e temos empresários, quando têm valores cristãos, eles são diferentes. Eles pensam num crescimento coletivo, eles pensam na valorização da sua equipe, porque nada se constrói sozinho, né? Sim. Tudo na vida a gente constrói em sociedade, nós vivemos em sociedade. Então é muito importante esses valores para nós construirmos melhores empreendedores, para nós construirmos melhores políticos, melhores gestores, né? Famílias mais robustas, e tudo isso vai refletir somente em crescimento, né? Exatamente. Com certeza. Eu acho que a educação, ela é isso, né? Ela é completa se ela atingir todos os segmentos. Então, eu acho que falar sobre fazer algo que te faz feliz, tem isso, né? Eu tenho que estar completa, formada, tanto na parte do que eu gosto, trabalhando na parte que eu gosto e alimentada espiritualmente. Porque quando você está completo, e a gente nunca está 100% completo, a gente vai se completando ao longo do processo em todos os ramos, todos os segmentos. Mas eu acho que isso faz um ser melhor. E eu creio, no meu processo de acordar todo dia, sair da minha casa todo dia, em contribuir para o ser aprendente que está lá comigo todo dia, esses três pilares que para mim são importantes, que é a tua formação cognitiva, que é o teu conhecer para algo que você necessita, que é a tua parte organizada, porque você procrastina. Então eu preciso ensinar o meu aluno a estudar, preciso mostrar para ele que quando ele vai para casa, no horário que ele não está comigo ou dentro do lugar onde a gente proporciona isso, também é importante que ele continue vendo o que a gente trabalhou, se ele tem um objetivo com isso. E a parte espiritual. Então, eu acho que tudo isso me torna professora feliz no que eu faço. Se eu contemplar esses três pilares dentro do meu trabalho, e eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa base, eu tenho esse embasamento, eu tenho essa autonomia dada pela escola para que eu possa trabalhar dessa forma, né? Então, eu acho que isso é muito importante, me torna melhor. Com certeza. Disciplina, ela é fundamental. E tu é uma mulher muito disciplinada, né? Pois Além de ser professora, é uma atleta também. Sabemos que é preciso muita dedicação e muito foco para poder cumprir todos os objetivos diários que tu tem com maestria, e tu o faz. Então, pegando um pouco dessa tua força, dessa tua disciplina, que é tão importante para os jovens que estão se preparando agora para um vestibular, né? Que estão se encaminhando para um momento decisivo das suas vidas. Como que o jovem pode se preparar? Qual é que é as rotinas saudáveis que ele deveria ter para ter um melhor preparo para o vestibular? Em primeiro lugar, eu acredito que o aluno tem que ter uma meta, certo? Então ele tem que saber para onde ele vai. Então eu sempre falo para ele, você escolheu o lugar para onde você vai, porque você tem um leque muito grande de informação. Então você tem que chegar comigo e me dizer, pô, eu tô indo para a PUC de Curitiba. Ótimo, então tá. Então a gente vai olhar as provas da PUC, como elas são. Aí nós vamos tirar isso. Quanto você acha que precisa de tempo hábil de dia para estudar essas provas similares para tu fazer? Preciso de todas as tardes, além das minhas manhãs de aula. Então a gente monta lá no colégio, tem isso, que é a parte de a gente montar um cronograma de estudo para ele. Tá? Então, por exemplo, ele vai lá, a gente conversa com ele vai dizer pra gente assim, ó, eu vou para essa universidade, ela é mais puxada nisso, a gente vai organizar um material para ele estudar. Então, ele vai para casa, então ele tem que ter uma meta e horas de estudos em casa, além do que ele aprende aqui. Pronto. Isso é a primeira coisa, a organização de tempo e foco. Segundo, ele precisa se alimentar bem.
ele precisa dormir bem, ele precisa ter uma rotina. Então eu sempre falo, tem uma coisa muito importante na minha vida, que ela, e a gente falou nos bastidores também, que é a questão de fé. Às vezes, a gente não tem a resposta na hora, mas a gente tem a quem pedir essa resposta. Então eu sempre falo para ele, tu vai começar o teu dia com uma boa oração, tu vai começar o teu dia pedindo para que os teus planos deem certo, mas se os deles, né, for maior e melhor, que se cumpram. E você vai, a partir desse momento, que eu sempre falo que é o devocional, e a partir disso você vai estudar, vai vir para o colégio de manhã, vai fazer o teu roteiro, à tarde você vai estudar, sempre cuidando horários de descanso, horários de boa alimentação e também horários de desligar a mente. Porque ele não pode ficar ligado nisso permanentemente. Então ele vai ter um momento de relaxamento. E tudo isso está dentro do cronograma dele. Então um aluno, por exemplo, para medicina, vamos lá, que é um curso hoje concorrido, digamos assim. Ele vai ter que ter isso muito certo, preciso, por mais anos. Não por um ano, não por 2, por vários anos. Então ele vai criar uma rotina que complemente a aprovação dele com alimentação, com descanso, com roteiro de estudos. Isso não termina, porque depois que passa, aí vem a medicina. Daí. Vem as provas. Aí vem, né? Mas aí então, vamos lá. Aí ele já está preparado para isso. Escuta, qual é a nossa função, olha só. Tem um professor, eu trabalho com meus colegas há muitos anos. Então os filhos dos meus colegas foram meus filhos. meus alunos, meus filhos também, né? Uhum. Meus alunos. Então eu tenho várias colegas, assim, de trabalho que chegam, elas vão fazer relatos, né? Aí a Melissa é uma delas, né? Que sempre fala pra mim. A minha filha, ela estuda até hoje, eu vejo ela com umas fichinhas nas mãos, assim. Coisa da professora. Aí eu pergunto assim, o que é essas fichas? Ela, tô estudando, é só assim que eu consigo estudar. A Kati me ensinou há anos atrás. E a pessoa tá lá fazendo a pós-graduação dela, fazendo a sequência de estudo alinhada no jeito que você ensinou a estudar. Aí você para e pensa, tá bom, era sobre isso. Não era sobre a lei da termodinâmica. Não era sobre a cinemática somente, mas era ser exemplo, né? Quando o meu aluno olha a minha rede e vê que eu tô às 5 horas da manhã acordada fazendo tal coisa, que eu já estou me movimentando muito antes de todo o contexto social acontecer. E que eu sou lá uma atleta também, e que trago junto deles resultados, pódios, como eles também trazem. E que tudo isso eu preciso trabalhar também. Ele tem que entender que para ele ser atleta, por exemplo, ele também precisa ser aluno. Porque eu continuo sendo professora, mesmo sendo atleta. Continuo cumprindo as minhas obrigações como profissional, mesmo tendo outra vida paralela. Sim. E é isso que eu tenho que mostrar para ele. Então ele vai estudar para medicina? Vai, mas ele tem vida paralela. Ele tem família, né? Ele tem que ter uma saúde mental. Exatamente. Se tu me permite te complementar, eu acho também que o jovem, ele tem que ter envolvimento e compromisso na sua casa. Porque se ele quer ser bem sucedido em qualquer coisa na vida, ele começa por arrumar a cama dele. Nossa. Tem até um livro do Peter Jordan, né? Jordan Peterson, é isso, né? Ele fala, eu acho que é o primeiro tópico do livro, né? O cara quer ser revolucionário, mudar o mundo, não arruma nem a própria cama. Sim, tu quer fazer qualquer coisa na tua vida, quer passar para medicina, começa arrumando a tua cama, tirando lixo, ajudando na tua casa, não sendo um peso para tua família. Eu me revolto a ver cenas, às vezes, assim, de pessoas idosas no mercado e tá o adolescente do lado lá com todo o vigor físico e tá o idoso carregando as sacolas. Então, acho que isso é um pouco do princípio para sua vida. Acho que tudo começa com uma mudança de atitude. Então, se o teu quarto está organizado, se a tua casa está limpa, se você é uma pessoa produtiva na sua casa, isso te habilita e te gabarita para ser uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais focada em tudo, né? Exatamente. É sobre isso, né? Eu acho que é sobre todo o contexto. Existem pessoas e pessoas. E existe a gente. Sim. Que está lá com a função de tornar as pessoas melhores. E não que sejamos pessoas melhores que os outros, mas que tenhamos noção de que podemos colaborar de alguma forma para que o aluno possa ser melhor. Porque hoje ele é meu aluno, mas amanhã ele é a pessoa que eu coloquei na sociedade. Sim.
Então é desta pessoa que eu tô falando. Eu tô falando do médico que vai ser o meu médico daqui 4, 5 anos. Eu tô falando do advogado que vai cuidar de mim daqui 4, 5 anos. Eu tô falando do farmacêutico que vai me atender, né? Do dentista que vai cuidar de mim, que é eu que formei. Então eu tenho que saber quem eu botei lá fora, não é verdade? Com É certeza. sobre isso. A educação é muito mais do que o cognitivo, é preparar pessoas viventes para uma vida social boa. Prof, tava me lembrando aqui, né, de quando tu veio para a escola, que houve uma história, né, e tu foi contratada, né, o coordenador se apresentou e tudo mais e chamou um outro professor. Conta essa história aí, qual foi a surpresa? Nossa, eu achei que era uma pegadinha, literalmente, porque na época o meu coordenador era Luiz, que hoje ele é meu coordenador, Sim. e eu fui convidada para vir trabalhar na parte de física e fui contratada, e no primeiro dia que eu cheguei, assim, tinha uma reunião pedagógica acontecendo já, de formação de professores. Aí eu entrei nessa reunião, estavam todos sentados, os professores de todos, né? Nossa, eu não conhecia ninguém, tudo novo para mim. E o Luiz veio na porta e me recebeu, meu coordenador, né? Ele me falou, seja bem-vinda. Eu quero apresentar aqui para vocês, pessoal, a nossa nova professora de física e tal. Ela é a professora Catiúcia e tal, tal, tal. E no meio dessa conversa, um colega do fundo da sala de reuniões levanta a mão e faz assim, pede a vez para falar. Aí eu pensei, não tá certo, cara. Vai acontecer alguma pegadinha, alguma coisa tá rolando aqui. Ele levantou a mão. Posso pedir uma licencinha? Aí o coordenador Luiz, na mesma hora, disse, não, pode perguntar aí. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então você é a professora Catiúcia de Giruá? Aí ele deu a minha terra natal, que é muito longe daqui. E eu olhei, eles estudaram a minha ficha. Eles sabem da onde eu vim. Meu Deus, eles sabem quem eu fui. Eu tenho que cuidar o que eu vou falar. Eu disse, sim, sou eu mesma. Por quê? Ele, tu foi minha professora. Quando eu olhei para ele, ele tava, tipo, não reconhecia o aluno e o jovem que eu lecionei ali. Eu olhei um homem mediano, de porte maior que o meu, porque, né, esse tamanho que eu sou, e já mais envelhecido, maduro, né, um homem maduro. Eu olhei para ele, é uma pegadinha. Só pode ser, porque não tá real eu ter dado aula para uma pessoa assim. Aí eu olhei e disse, olha, para eu ter sido tua professora só se eu dormir no formol. Cara, eu fiquei tão sem jeito, que ele não vem e não me puxa uma foto. E eu tinha sido professora dele realmente. Ele tinha sido o meu primeiro aluno de terceirão da minha carreira. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui chamada, já a física é uma área que quase não tem professor, né? Não tem. E eu fui chamada imediatamente já para atender cursinhos pré-vestibulares e terceirões no meu primeiro semestre de faculdade. Então, tu imagina o que eu lecionei ali, né? A minha experiência de médio, meia boca. Mas deu certo, né? Ele é da Humanas. Não cativei ele muito para a área da exata. Então, esse professor é o professor Didier, meu colega de trabalho. Um abraço, Didier. Meu colega de trabalho há anos. Foi meu coordenador, né? Olha como é que a história acontece. E a gente trabalhou juntos, e uma pessoa de excelente índole, um profissional maravilhoso, passou pela minha mão, tem um carinho enorme, educou meu filho, foi professor do meu filho. Olha como a história acontece. Né? Dentro do ângulo eu reencontro um morador natural da minha cidade, profissional excelente, querido demais, me atende a minha própria família dentro da rede. Então, é muito maior do que tu possa imaginar. Não é uma rede ângulo, né? É uma família, como eu te falei. E é uma história bonita, né? É uma história que ficou, a gente conta isso até hoje, porque eu meio que acreditei ser uma pegadinha, eu ainda dei uma pegada forte nele, né? Só se eu dormir no formol, né? Tadinho. Mas ele entendeu até hoje, né? A gente ri sobre isso. É muito legal, isso daí é o que a escola proporciona pra gente, né? De ter esse encontro de gerações. Eu tive um professor de química que foi professor do meu pai, foi meu professor, então Ai, senhor. acontece muitas coisas, né? Até fica legal um programa, uma hora da gente trazer algumas histórias cruzadas aqui pra gente contar um pouquinho desses 28 anos.
Mas, Kátia, agora estamos chegando ao final aqui do nosso programa, né? E eu queria fazer uma pergunta que eu acho muito importante para responder para os jovens. O meu filho está nos assistindo aí, também tem essa dúvida, acredito que todos os colegas dele, e eu vejo essa dúvida muito presente em todos os jovens desde a nossa época, né? Que é a dúvida em relação ao que fazer, né? Para que rumo dar, que tu falou na organização, né? Da gente ver a instituição, mas muitos deles nem sabem ainda o que vão fazer. Como que o jovem, ele pode fazer, né? Algum exercício, algum preparo, buscar alguma ferramenta para ele poder conseguir ter esse direcionamento, para não deixar para o último momento, que muitas vezes o jovem chega no último momento lá e faz qualquer curso, tipo assim, o que o pai dizer, o que o amigo está fazendo, e faz só para fazer, porque não teve esse preparo. Como é que ele pode fazer essa identificação do curso que ele pretende seguir? Como que ele pode ter esse conhecimento, né, de qual é que é a vocação dele? Vamos lá, Thiago, eu acho que eu vou te ser bem sincera, a nossa escola, ela tem esse preparo com o nosso aluno, tá? E isso vem lá desde o 9º ano. Porque quando ele está no 9º ano, ele tem a opção de escolher em fazer uma determinada forma de estudo e outra. Nós temos o MED e nós temos o ensino regular, normal. Então ele escolhe, e nessa hora a gente já conversa com ele sobre o que é um Enem. Eles não sabem o que é um Enem, eles não sabem o que é um vestibular, eles não sabem que vão prestar uma prova, e tampouco a importância desse Enem. Quando eu falo sobre Enem, eu tive muitos alunos que disseram assim, professora, eu não vou prestar Enem, eu nem quero isso. Quando ele fala isso, ele não entendeu o que é realmente. Então, quando eu explico para ele, o Enem é o teu passaporte, ele é a tua identidade, ele é teu número estudantil. E ele não vai ajudar só você, ele vai ajudar, inclusive, a questão financeira da tua família. Porque é com esse número e com esse valor de nota que você tem que você vai conseguir as suas bolsas, os seus descontos. A tua faculdade de 20 mil pode virar uma faculdade de 10 mil, né? Que é um orçamento muito grande para uma família às vezes. Então a gente vai explicando tudo isso para o aluno. Então quando ele vai chegando lá no médio, ele já vem pré-preparado. O que acontece é que às vezes ele vem escutando a família, né? Meus tios todos são da área da odontologia. A minha família é da área da saúde. Um é enfermeiro, outro é fisioterapeuta, outro... minha família é empresária, vem de tal ramo, faz isso, faz aquilo. Então ele já vem meio que direcionado pela família. Só que às vezes ele não quer necessariamente o que a família quer. Então ele vai ouvindo da gente, professor, as possibilidades. A gente faz isso o tempo todo, Thiago, dentro da sala de aula. A gente orienta o aluno do tempo todo. A fala principal para mim, no 1º ano, é do que você brincava na sua infância. Isso tem muito para sua vocação. E depois, todas as ofertas. A escola, ela leva o aluno para a universidade. Nós pegamos um ônibus, colocamos o nosso aluno dentro do ônibus e levamos para a UFSC, para conhecer os cursos. Levamos para as universidades para que ele entenda que medicina funciona assim, engenharia funciona assim, direito funciona assim, as áreas humanas, filosofia, história, funciona assim. Eles visitam isso. Então a gente tem essa preparação durante todo o ensino médio. Então esse aluno, ele não vai sair da nossa escola sem essa percepção. Claro que é uma caminhada. Então isso vai muito da fala do professor e muito do trabalho coeso da parte pedagógica da escola formar isso do aluno. Mas eu diria assim, a internet hoje, ela oferece muita coisa pra gente. Então a gente tem de forma gratuita vários testes que a gente faz para entender a nossa aptidão. Eles talvez não sejam tão precisos, né? Eu sugiro, literalmente, um pedagogo. Ele vai te dar uma entrevista da qual você vai prestar algumas respostas e alguns encaminhamentos disso. Um coach faz isso muito bem. Sim. Também. Mas dentro do nosso colégio, com o suporte que a gente tem, esse direcionamento também já é feito, né? A gente já tem essa ideia. Mas para esse aluno que ainda não é nosso aluno e que vai ser o nosso aluno, certo? Eu sugiro que ele procure, então, na rede, de uma forma geral, algo simples, né? Questionamentos simples que direcionem. Eu sou mais da humanas. Eu sou mais das exatas. Como eu vou saber se eu sou da humanas ou se eu sou das exatas? Então existem testes para isso. A nossa escola oferece, né? Eu acho que é esse encaminhamento aí que o aluno precisa ter. Ele vai vir com um objetivo.
que eu imagino. Eu sempre falo assim, existem vários tipos de ensino médio, né, Tiago? Vai existir o técnico, que vai te formar em alguma coisa, e vai existir o ensino básico, que te prepara para uma prova, que hoje é o Enem. Então, esse aluno, ele tem um suporte dentro da nossa rede para que ele entenda para onde e qual caminho ele vai ter, né? De forma geral, seria esse embasamento que eu te diria, né? Sobre essa pergunta específica. Sim, é muito importante o jovem poder ter essa conversa com os professores, né, para ele ter um ambiente ali mais tranquilo, que ele fuja dessa pressão, às vezes, da família, para ele poder, assim, identificar também com o curso que ele vai fazer, porque às vezes não dá certo, né, se for só por uma pressão familiar e ele não tiver uma aptidão para aquilo, uma ligação com aquilo, vai acabar não tendo êxito, mesmo que passe para a prova na conclusão do seu curso. E tem uma coisa importante também que a gente faz, que é o apanhado de profissões, né? Quais as profissões estão mais em alta, o que mais está precisando no mercado de trabalho. É importante. Tudo isso é pensado, tudo isso é ofertado, tudo isso é dito para ele. Então, não estamos falando de um material pré-pronto, e sim de material e pessoas preparadas para formar outras pessoas. Né? E agora com o negócio da tecnologia, da IA, né? Todo mundo com as preocupações, o que vai existir, o que não vai existir, né? De empregos no futuro, né? Então traz também, né, uma ansiedade neles, né? Nós temos esse recurso do IA também dentro do nosso material, que nos ajuda também. Dentro do material que a gente trabalha, a gente tem essa parte toda também de poder fazer essa consulta com o próprio material, né? Até porque o ensino não é engessado, ele é dinâmico, né? O mundo está mudando constantemente e tem que estar sempre se adaptando a essas mudanças do mundo para estar na frente da concorrência, né? É isso aí. Mas então, chegamos ao final da nossa conversa aqui, o tempo passa voando sempre quando estamos na presença da Kátia, né? Inclusive, para você que está assistindo, quero ver o fã-clube da Kátia aqui. Se tu gosta da Prof. Kátia, ó, tem que comentar, tem que curtir, tem que compartilhar para que esse episódio saia. Não, mas tem que botar os compromissos, ó. Nós estamos falando de disciplina, ó. Queremos ver resultados também para que esse podcast chegue ao máximo de pessoas possíveis, até porque a gente falou muitos assuntos aqui que vão ser importantes para os teus amigos, para os jovens, para os pais também, por que não? Então compartilha bastante aí para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, e foi sempre uma grande satisfação passar um tempo aqui com a Prof. Kátia, com o Christian. Eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade. É sempre bom estar aqui, é sempre bom contar histórias, né? E o tempo voa. E eu agradeço ao colégio, em nome do Christian, né? Pela oportunidade de poder estar nessa empresa há tantos anos e, entre erros e acertos, fazer o melhor, né? Para entregar o melhor para o pai, que espera sempre o melhor com o filho, né? Então, a gente faz o papel mínimo, que é cumprir a obrigação. Então, eu agradeço de antemão o espaço e poder estar aqui contando um pouco do meu trabalho, sabendo que eu tenho muitos colegas dos quais eu represento e são tão dedicados quanto, porque essa escola tem uma equipe muito dedicada, muito coesa, uma equipe comprometida com o trabalho, que eu acho que estar aqui como uma prof de mais tempo representa talvez isso, mas dizer que nós temos inúmeros colegas que vivem isso, como eu vivo intensamente, né, esse trabalho, desde a educação infantil até o ensino médio, porque a gente não está falando de um ser pronto, e sim um ser que é construído dentro de uma família que faz o melhor para entregar para a sociedade. Te agradecer mais uma vez pela oportunidade, te dizer que eu sempre tenho 1000 histórias para contar e que é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada. O time realmente é esse time aqui, né? Vestem realmente a camisa, né? E realmente a gente se transforma numa família, né? Convive bastante. E agora essa semana, dia 23, o que nós temos? A festa cultural. Faz o convite aí. Olha só, é linda. É linda, é uma oportunidade única, assim, de reunir todas as unidades num único lugar. A gente faz no Surreal, é gigante. A gente recebe todas as famílias de todas as unidades dentro de um único evento, que é um mega evento, que tem muita gente lá dentro, que a gente não tem nem ideia de quantas pessoas entram e saem, só ao final da festa que a gente recebe os números e fica... Tudo isso é muito grande. E é uma festa que anima todo mundo.
É mais de 10 mil pessoas. Exatamente, é isso. É mais de 10 mil pessoas circulando lá dentro. Começa às 8 da manhã e vai até de noite circulando gente, entrando gente, consumindo, festando, brincando. É uma festa que a gente faz de integração, né? Comemora a oportunidade de poder estar juntos como família, que eu acho que isso é muito importante. E é uma tradição que já vem há anos acontecendo e só tem se tornado cada dia maior e melhor. Eu fico na empolgação. A gente falou semana passada, um colega disse, nossa, mas é sábado, eu vou ter que trabalhar. Aí estávamos eu, isso é professor, né? O professor sempre tem aquela, né? Aquela conversinha. Aí estava eu e uma outra colega, disse, mas eu gosto. Eu tô contando as aulas, ficar o dia inteiro lá. Entendeu? Então, muito divertido. É divertido. E é um momento que a gente recebe os familiares de primeira linha e recebe os familiares de segunda linha e o amigo do amigo, o amigo do amigo e o amigo do amigo. Então a gente não está falando de um círculo fechado de pai, filho, professor e aluno, e sim de uma sociedade inteira que vai ser inserida lá, porque o vô, o tio, o primo do amigo, é uma festa aberta, linda, harmoniosa, né? Eu falo falo porque gosto mesmo, entendeu? Então não dá pra me convidar, não. Eu vendo mesmo, entendeu? É um momento único de integração familiar, né? Ela é temática. Até para os pais poderem ter essa vivência presente ali com seus filhos e com os professores, com todo o corpo docente da escola ali. É uma oportunidade única. E quando é que vai acontecer? Dia 23, sábado agora. Né? O horário ele estende o dia todo. O dia inteiro, mas eu acho, se eu não me engano, inicia às 10 da manhã, se eu não me engano, tá? Mas a gente vai avisar as famílias aí e tá postado nas redes sociais também, né? Me desculpe a minha falha aqui na minha memória, mas acabei não trazendo isso anotado aqui. Qual é o local, Christian? É lá no Surreal, tá? O Surreal Park é um clube, né, que tem ali em Camboriú. E a gente colocou ali acho que tem um QR Code ali com o Maps do lugar, o Waze, né? As famílias vão receber. Perfeito. Mas quem pesquisar Surreal Park vai achar rapidinho. Então, eu acho que é sobre isso, tá entendendo, Thiago? É sobre... Vai lá. Vai sentir isso de verdade. Vai perceber o que a gente tá falando e depois vem contar aqui que a gente diz é real. A gente não vende... né? Algo que não seja real. A gente não vende o gostinho do chá que não é chá. Com certeza. Vamos estar deixando marcado nesse vídeo aqui, nos comentários, o primeiro comentário ali, as informações, né? Para você estar presente nesse grande momento, nessa grande festa. Não deixe de participar. E você que nos assistiu até agora, queria agradecer imensamente a tua audiência. Deixa aqui nos seus comentários qual é que é o curso que está querendo fazer. Se você é amigo da Prof. Kátia ou já conhece ela, já passou ela para sua vida, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. Curta esse conteúdo, compartilhe com seus amigos aí, não deixe de seguir o canal. Toda terça-feira, 19h30, tem um episódio novo. Nos vemos numa próxima. Até mais. Até mais, pessoal. Deixa o joinha, né? Deixa o joinha e compareça lá no nossa festa cultural da família. Um forte abraço, fica com Deus.